depois a gente ora de novo e a gente entra no estudo, amém? Então, uma pessoa que sentir o desejo de orar, tenha toda a liberdade que há em Cristo Jesus para o estar fazendo, para estar orando, amém? Aleluia. Obrigado por nos escutar até aqui. Louvado seja teu nome. Nossos corações possam estar abertos, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor, e nossas mentes estejam abertas, Senhor, para tudo aquilo que vai ser Glória a teu nome. para que possamos guardar, Senhor, nossos corações. Vai à frente, Senhor Jesus. Se tiver alguém vindo para casa, Senhor, vai à frente. Tira, Senhor, todo impedimento. Que assim seja. Para chegar até aqui, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Vamos cantar? Aquele hino mesmo que vocês pensaram, esse mesmo. Qual é? Vocês sabem que é que seja, baseado com certeza, seja engrandecido. Guarda isso que a senhora pensou, depois a gente vai ler. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Não sabe? Poxa, da época de vocês, gente. Então, como que a senhora pensou? Qual que a senhora sugeriu? Isso é porque é ao vivo, depois a gente corta e sai legal. Pensa aí, Maria. Qual foi, Maria? Então vamos, Espírito, tá bom. Gente, não é cochicha, não é segredo, é pra cantar. Ficar de pé, vamos adorar o Senhor em excelência, em espírito e verdade. Vamos ficar de pé. O Senhor merece isso muito mais. Vamos lá, pastor. Vamos sair. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos reis. Aleluia, Deus. Porque assim, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Brilha-te adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é respirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por
contigo, Que ó haja Senhor. sabedoria, que haja conhecimento de Ti, ó Deus. Leva-me além. Revela-se a nós toda a tua glória. Leva-me Faça-nos além. seguir a Sua vontade, Que a minha compreender vida a Sua flua mais da tua unção, mais do teu poder. Obrigada, Jesus. Senhor. Os tempos são complicados demais. Sim, Senhor. Olhamos para a terra, para o ser humano, e para onde olhamos encontramos corrupção do ser. Senhor Deus da glória, as famílias estão sendo corrompidas com ideias novas. Senhor Deus, as amizades estão se perdendo, estão perdendo seu valor com o passar dos anos. O temor a Ti, Senhor Deus, está desaparecendo. Ao contrário, tens usado o Seu nome, Senhor Deus, para poder ganhar ao alcançar coisas do próprio interesse. Mas eu creio, ó Deus, que ainda existe uma igreja do Senhor na terra, porque o Senhor não retornou. Ainda há aqueles que não se dobraram diante de Baal. Ainda, Senhor Deus, aqueles que querem ver Teu nome glorificado e querem ter vidas resgatadas e libertas. E Deus da glória, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Ti esse povo que aqui se encontra, esse povo que tem fome e sede de Ti, que quer Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Ó Deus Santo, que se coloca na brecha para dizer a Ti: eis-nos aqui, envia-nos. Deus da glória, que haja o derramamento do Teu poder sobre esse povo, que haja sabedoria do céu sobre a Sua igreja, que haja unção, Senhor Deus, do Teu Espírito, que o Senhor levante aqui, Senhor Deus, um grande exército, um exército que não tema outra coisa senão o pecado, um exército, Senhor Deus da glória, que caminhe na Tua direção, que deseja ouvir a Sua voz para guerrear a Sua guerra, que receba uma estratégia que vem de Ti, não estratégia humana, mas estratégia, Senhor Deus, que vem da Tua sabedoria. Deus, Senhor da glória, que haja uma transformação em cada um de nós, pela revelação da Tua palavra, pelo agir do Teu Santo Espírito, Senhor, pela manifestação da Tua glória. Deus, da cabeça à planta dos pés, venha nos ungir, venha nos transformar, venha nos libertar, a fim de que Deus da glória, aqueles que nos olharem, aqueles que encontrarem conosco, encontrem a Ti em nós, encontrem o Teu amor, encontrem a Tua misericórdia, encontrem o Teu poder, encontrem o Teu socorro, mas também encontrem a consciência de que haverá um juízo. Meu Deus, que a nossa vida de fato seja de discípulos e discípulas, seja daqueles que são luzes do mundo e sal da terra, sejam daqueles, ó Deus da glória, que testemunham o Teu bom nome e exalam o Teu bom perfume, porque, Senhor Deus da glória, o Senhor nos chamou para isso, para sermos embaixadores de Cristo, para resplandecermos como luz em meio às trevas, para resgatarmos o perdido, libertarmos o cativo, darmos vista cego e anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Meu Senhor da glória, ajuda-nos nessa caminhada. Fala de maneira profunda aos nossos corações. Perdoe as nossas falhas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Enquanto que vocês vão abrir aí em Mateus 16, como sempre, vamos fazer melhor. Vamos ler duas passagens, depois a gente deixa aberto em Mateus 16, que é a leitura central, né, da nossa caminhada. Abram, por favor, uma pessoa vai ler Gálatas 2, 20. Outra pessoa vai ler Filipenses 4, 8. Gálatas 2, 20. Filipenses 4, 8. Passagem de um mesmo autor, que é o apóstolo Paulo. Filipenses 4, 8 e Gálatas 2, 20, independentemente da ordem. Quem sentir desejo, Brunão? Filipenses. Já estou crucificado com Cristo,
e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Filipenses? Finalmente, Gálatas 20. Ah? Que foi Gálatas. Não, são 2:20. Aí o Bruno vai ler o Filipenses. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Outras traduções, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outra tradução é nisso pensar. Não vou fazer um resumo de tudo, né? Até porque nossas aulas normalmente são 2 horas, então não dá para a gente resumir tudo. Mas só para a gente não se perder na caminhada, a gente vai lembrar que Jesus está saindo da Galiléia, saindo lá do lugar do templo, da adoração de Jerusalém, e indo com os discípulos para onde? Cesareia de Filipe, ou Cesareia Filipal, onde é um lugar da época de Cristo, dali das redondezas, era em sua época o lugar mais pagão, onde havia o deus Pan, a deusa da vingança, Némesis, onde havia já um templo de adoração ao imperador, onde havia um templo de adoração para bodes. Então nesse lugar também tinha uma entrada numa caverna onde saía um rio, que cria-se que Baal levava os corpos, as pessoas, os espíritos para o inferno, que ali fosse a entrada do inferno. E é por isso que tem aquela fala: as portas do inferno não prevalecerão. Então está Jesus levando os discípulos para um lugar pagão, dizendo para nós, ao lugar de termos as revelações de Deus, de mostrarmos quem é Cristo, de anunciarmos o ano aceitável do Senhor, de sermos igreja do Senhor, não é no lugar que a gente diz que é santo, porque agora nós somos a igreja do Senhor e fomos chamados para libertar os cativos. Então isso tem que ser no lugar onde os cativos estão, isso tem que ser no lugar onde os pagãos eles estão, onde os que não conhecem a verdade e idolatram a todos e qualquer coisa. É nesse lugar que a gente tem que ter as revelações de Deus, é nesse lugar que a gente tem que estar, é esse lugar que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Só que isso para os judeus era uma loucura, era algo impensável. Um mestre, um rabi, levando os seus discípulos, e a gente aprendeu o que é ser discípulo, que vem da palavra, onde vem a palavra disciplina, é aquele que aprende de um mestre, mas anda tão colado com o mestre que ele pisa nas pisadas do mestre a ponto da poeira do mestre cair sobre ele. E esses discípulos estão indo para esse lugar pagão, levado por um mestre, por um rabi, e ali nesse lugar acontecem aquelas revelações. Quem dizem ser o Filho do Homem, e a gente vai aprender que a gente não tem que ser guiado pelo que os outros dizem. Nós temos que saber realmente qual é a nossa fé, onde ela está embasada. E depois que Jesus perguntar o que dizem os outros, ele vai perguntar agora: e vocês, o que vocês dizem? E vem Pedro e olha para o homem da estatura parecida com a dele, com a mesma fisionomia, em termos de ser judeus, as fisionomias, os traços iguais aos dele, com um cheiro de homem, com 1,70 m e alguma coisa. E quando Jesus pergunta: e vós, quem dizem ser eu? E vem a revelação de Pedro, Tu és o próprio Deus, Tu és o Cristo, Tu és o prometido, Tu és o Messias, Tu és o enviado, Tu és aquele que toda a Escritura vem anunciando que viria, Tu és o Deus encarnado. E Jesus vai e diz: olha, ninguém tem essa consciência, essa revelação, se não for dada pelo meu Pai, se não for dada pelo Espírito. Isso a filosofia não ensina, a sociologia não ensina, a teologia não ensina, isso só vem do Pai. É por isso que, lamentavelmente, a gente tem muita gente falando que caminha em Jesus, mas ainda não teve a revelação de quem de fato é Jesus. E a gente também aprendeu que ter a revelação de quem é Jesus não necessariamente resulta em conversão, porque quem entende de fato o que é Jesus e se entrega a Ele, vai viver completamente para Ele, vai viver para a glória dEle, vai ser grato todos os dias, como o próprio Paulo falou: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus Pai.
vai viver todo momento para que não viva mais para si, mas viva para Deus. Vai entender que toda a revelação, de fato, ela vem de Deus, não é de desejo humano, não é de concatenação humana, vem do Senhor. Tanto é verdade que Pedro, depois dessa revelação, ele ouve que Jesus Cristo vai ser morto, crucificado, vai padecer. Pedro se acha agora o dono da revelação, ele acha agora que se Deus vai falar, tem que ser através dele. E aí ele cai nesse eu, que foi a aula da semana passada, esse eu da gente que cresce a todo momento. E aí Pedro chama Jesus no cantinho e fala: não vou permitir que isso lhe aconteça. E o cara que tinha acabado de dizer, você teve uma revelação do Pai, acabou de ouvir isso, ele vai ouvir agora: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Se a gente não cogita das coisas de Deus, a gente cogita das coisas de quem? Do homem. Jesus usaria a palavra homem, mas se a gente pegar o entendimento, se não estamos em Deus, estamos no adversário. Não? Uma coisa que a gente depois vai ver mais para frente em Efésios 3. Efésios 3 vai dizer: ou a gente está em Deus, ou a gente está com o capeta. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro, não tem isso. Quando a gente fala para alguém assim: olha, se você não aceitar Jesus, você pode ir para o inferno. Não. Quem não aceita Jesus já está no inferno. Aquele que não crê já está condenado. Jesus veio para nos libertar do inferno, nos libertar do império das trevas, porque nós já estávamos no inferno, já estávamos no império das trevas, já estávamos condenados, como João vai dizer. Então Jesus vai e fala para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não está cogitando dos planos de Deus. Você está deixando o seu eu, o seu ego, a sua prepotência, achar que você agora é o dono da verdade, falar mais alto, e não parou de novo para querer ouvir Deus. Se tu está dizendo realmente que eu sou Deus e agora tu quer contradizer a mim, para tu ver como eu, humano, fala alto. E aí a gente foi e explicou que eram as portas do inferno, a gente ir lá para resgatar perdão, os presos, os oprimidos, e aí vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão, porque Deus já nos deu toda a autoridade, todo o poder, como o Pai me enviou, né? João 21:20, eu vos envio a voz, não é 20:21, não, eu vos envio a voz com a mesma autoridade, né? Vai dizer lá em Marcos 16, eis que vos dou poder para. Aí vai vir a lista, falar em nova língua, expulsar demônios, curar enfermos, e vem essa coisa toda. E aí ele vai dizer, né, que eu te dou a chave, e a gente falou sobre o que era chave, essa autoridade que Deus nos deu. A gente falou sobre o ligar e o desligar, a gente entendeu o contexto. E aí na última aula, a gente gastou a aula toda falando, ou gastou, investiu, né? Na aula toda falando sobre o eu, sobre matar o eu. E eu quero falar mais uns 5, 10 minutinhos sobre o eu para a gente entrar nas partes seguintes. Desde que nós nascemos, todos nós, a gente vai ter algumas exceções, mas de maneira geral, a gente sempre aprendeu que a gente nasceu para crescer, para vencer, para crescer na vida. Normalmente a gente vai para a escola e os pais vão dizer: você vai para a escola para você ser alguém, né? E aí quando alguém acha que agora é alguém, vai dizer assim: eu ouvi a minha vida toda que eu não seria ninguém. Aí porque tem um diploma, se formou, ou tem um salário bom, agora eu sou alguém. É sempre esse eu na conotação ou na filosofia, na visão social. A gente sempre tem uma sede, uma busca tremenda para ser segundo o que o mundo diz que a gente tem que ser. Ocupar um espaço na sociedade. Isso, e não só ocupar o espaço, ser percebido nesse espaço. A gente não quer nunca ser mais um na sociedade. A gente quer os holofotes. A gente quer ser visto, quer ser percebido. E aí vai na contramão dos ensinamentos de Jesus. Que faça sua mão direita sem que a tua esquerda não saiba.
Está falando da gente mesmo. Olha, deu aqui, mas não deixa essa daqui saber não. Não tem a ver com aparecer, não tem a ver com se demonstrar. Se tiver que brilhar, o que tem que brilhar é quem? Onde? Cristo em nós, esperança da glória. Os textos que nós lemos: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, quem lembra aí a história que vocês acabaram de ler? A vivo para a glória de Deus. Paulo, ele era conhecido? Sim. Antes e depois. Sim. Ele era conhecido A posição social. Ele tinha a posição social, quer dizer, ele era conhecido antes de ser cristão e se tornou muito conhecido depois de ser cristão. Não tinha como Paulo chegar num lugar e alguém não sabia. E olha que não tinha internet não. Não tinha Instagram, Facebook, não tinha televisão, mas quando Paulo chegava, o pessoal sabia que Paulo chegou. Sabia quem ele era, o Saulo que virou Paulo. Mas é esse cara que todo mundo sabia quem ele era, que vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o tempo todo ele falando que ele tem que diminuir para que Cristo apareça na vida dele, a ponto de dizer que a vida que agora eu vivo nessa carne, nesse corpo, não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para a glória de Deus. Não é assim que a gente tem aprendido desde sempre? Não é? Não é assim que as campanhas dizem? Não é assim que a maioria das pregações atuais dizem? É desse jeito, né? Que a gente tem que diminuir, que a gente tem que desaparecer, que a gente tem que viver para Ele, não para nós mesmos, que o que tem que prevalecer é a vontade dele e não a nossa. A ponto de Paulo dizer: quer seja pela minha vida, quer seja pela minha morte, o que interessa é que o Senhor seja glorificado. Se é a gente que está no perrengue, para Deus ser glorificado, a gente vai orar a Deus dizendo: Senhor, me livra desse mal. Não é assim? Não quer saber se Deus nos colocou ali para Ele ser glorificado. A gente vai fazer igual Pedro: olha assim, agora o Senhor que eu estou falando, me tira desse lugar. A gente tem a passagem de Atos, que para mim é uma das passagens que mais me deixa sem graça. Paulo e Silas estão presos. O que eles fazem? Adoram a Deus. Imagina um pregador de hoje, sabe que Paulo e Silas estão presos. O que eles iam pregar para Paulo e Silas? Dependendo da linha de algumas neopentecostais, é dizer: vocês estão assim porque vocês estão no pecado. Está faltando fé na vida de vocês. Outros iam dizer assim: olha, você está passando por isso porque Deus está te testando. Terra, olha aí. E via cheio de glória para cima deles. Mas um homem, uma mulher, que teve a revelação de quem é Jesus, entendeu quem é Jesus, a dizer: Paulo, se tu está no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Pode deixar que a glória de Deus vai ser. Mas só que quem disse isso foi o próprio Paulo. Então ele vai e canta, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É saber que é para Ele. Né? Você está falando, isso é dependência. Essa dependência, saber que vive mais. Você não vive mais para si, você vive agora para Ele. Se tua vida está no centro da vontade de Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Quer ver uma coisa interessante? Quem aí foi meio forjado no meio peiteca, igual eu fui, eu sei que a Joelma foi, não dá para fugir mais já. Uma das coisas que a gente ouvia sempre, eu ouvi sempre: olha, Deus tem um chamado poderoso para você.
Aí quais falas que vem? Deus te chamou para ser pastor. Deus te chamou para ser missionário. Não é assim? É ou não é, gente? O negócio é um título que está carregando. Aí a gente, o eu fala assim, Jesus me ama mesmo. Agora imagina a profecia de Jeremias. Deus chama Jeremias e fala, tu vais pregar para o povo que não vai te ouvir. E olha que essa era Deus mesmo falando. Dorme agora com esse barulho. Pessoal lá da época do Penteca mesmo. Dorme aí. Ou então, de Paulo. Vai Ananias, cheio de medo. Orar para Paulo. E aí Deus fala para Ananias, olha, vai lá nesse homem. Ele me encontrou, fica com medo não, Ananias. Ele é muito precioso para mim. Depois você lê lá em Atos 9. Aí olha só como Deus vai falar que ele é precioso. Quem lembra do resto da história? Lembra, irmão Olívio? Importa muito que ele padeça por amor ao meu nome. Dá glória agora que eu quero ver. Você está indo lá de novo para pegar os cristãos, prender, bater. Toda autoridade humana foi te dada. No caminho, Deus faz literalmente você cair do cavalo. E aí a coisa gloriosa começa a acontecer. Quando ele fica cego é que ele vê. Quando ele fica cego, ele ouve a voz. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí fica cego 3 dias, orando, jejuando. Vai Ananias lá. Mas no caminho Ananias ouve. Importa que ele padeça muito por amor ao meu nome. Aconteceu assim na vida dele? Literalmente. Ai, gente, 39 mais 1. As chicotadas, naufrágios, prisões, um montão de vezes. Paulo, acho que aquele desenho da minha época, do Leão da Montanha, foi inspirado nele. Saída pela direita, né? E o pessoal queria pegá-lo e ele tinha que sair de um jeito. Gente, entender a revelação de quem é Jesus e se entregar a Ele é compreender que não vivemos mais nós, mas Ele vive em nós. E a vida que vivemos aqui, vivemos para a glória dele. Pensa aí, Elias está lá em Jerusalém, viu Jesus fazer um montão de coisas. Depois que a gente lê a Bíblia é mole, mas quero ver, faz de conta que você não sabe a Bíblia. Você vê Jesus, depois de tudo que ele viveu, que ele passou, ele está crucificado. O que você vai dizer? Você está vendo ele lá na cruz, tudo arrebentado de lá. A senhora falou, acabou. Outra expressão, sem ser acabou. Na linguagem de hoje é falar assim, ele perdeu. Né? E é dizer, olha, não era o que nós esperávamos. Não é isso que os 2 discípulos no caminho de Emaús falaram, lá em Lucas 21, 22? Pensávamos ser ele o Salvador do mundo. Quem diria que ali estava a grande vitória? Quem diria que aquela morte estava mudando a humanidade para todo sempre? Quem diria que aquela morte era a vitória da vida sobre a morte, era a vitória do santo sobre os pecados? Quem diria que aquela vida e depois a ressurreição era para salvar todos os que viessem a crer nele? Quem diria isso? Ninguém. Não tem como dizer. Você está vendo lá, está crucificado. Deixou de ficar perdido. Você fala, e agora? Acabou. Foram os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu lembro daquele desenho que tinha da Bíblia, que nessa época passada de manhã, eu sempre lembro, nessa parte aí colocava o diabo comemorando, depois pegava e não! Depois até o diabo comemorou. O que eu estou querendo dizer? Que a matemática de Deus, e aí Paulo vai falar sobre isso em Coríntios, que ele usa coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Mas isso só vai ser realidade quando a gente mata o nosso eu, para viver totalmente por Ele, para Ele, querendo sempre saber o desejo, a posição, a direção que Ele tem.
Eu vou contar um testemunho recente para vocês. A maioria aqui sabe, né, que eu era integral, passei para parcial e não tem sido muito fácil. Aí, sexta-feira passada, eu fiz meu aniversário de casamento e eu pertenço a uma agência missionária, a MCE, não sei quando vocês chegaram a ver quando eu estava lá, que eu fui compartilhando. E estar com eles é muito glorioso, é muito. Você vai ver o exemplo, estava lá o dia que o presidente nacional dessa agência estava com a gente. O diretor nacional dessa agência estava com a gente, inclusive ele que organizou esse encontro. Veio, eu acho que o Simon é o diretor mundial da agência, estava com a gente, ele que palestrou, que era o Grilo. Amados, nenhum momento, independente do cargo que esteja, você vai ver entre a gente qualquer outra atitude que não queira de um deixar o outro se sentir bem, fazer com que o outro se sinta bem. É uma briga para ver quem serve mais, quem deixa o outro mais à vontade. É um desejo o tempo todo de ser bênção na vida do outro, de ser agradável na vida do outro. E isso são 2 dias e meio, e é o tempo todo assim. No final, o diretor, que foi o que organizou, ele falou, ele foi chamando, né, ele e a esposa, um por um. No final ele falou, todos da MCE Brasil vão almoçar na minha casa. Já tinha lá preparado tudo através do irmão, um almoço lá bacana na casa, e para todo mundo estar junto. É todo mundo um. E todo mundo um, e não tem outro papo que não seja fazer Jesus conhecido nos 4 cantos da terra. No nosso caso, como é uma agência da Europa, voltada para a Europa. Mas sabe que é você respirar comportamento, caráter, desejo de Jesus o tempo todo, o tempo. É todo mundo, todo momento querendo dizer, não, Deus te chamou, Deus tem um propósito. Aí meu propósito tem a ver com cargo. Aí você fala assim, olha, Deus te usa para salvar o outro, para libertar. Há um Deus que te ama, que cuida de você. O tempo todo, sua vida, tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar. Então estar com eles é um pedacinho do céu na terra. É você falar assim, ainda há aqueles que não se dobraram diante. E esse espiritual não é só o culto, é muito além do culto. O culto, todos eles pensam, os grupos bacanas, abençoados, tocando. E para mim então, que a maioria dos grupos eram tudo da terceira idade, né? Era tudo pessoal daqueles hinos antigos, mas numa afinação tremenda, as palavras maravilhosas, mas o papo que era o melhor, o estar junto, você olhar a simplicidade do outro, você ver Jesus no outro, e isso não tem preço. E no dia de hoje, lamentavelmente, isso é tão raro. E era o que Jesus fazia, o mestre lavando os pés, matando o eu. Não estou falando que Jesus tinha eu, estou trazendo para a nossa realidade humana, na nossa percepção humana, e é o que Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, né? Não sendo como sendo Deus, não teve como usurpação, ser igual a Deus. E vai começar Paulo dizendo no versículo 5: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para dizer que a gente tem que ter esse mesmo sentir, esse mesmo pensar. E aí eu vou aproveitar, já que eu estou falando de Filipenses, e emendar no outro versículo que foi o que o Bruno leu, Filipenses 4:8. Portanto, irmãos, tudo que for nobre, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que pensamento? Por que, gente? Porque Paulo fala, seja tudo que ocupe o vosso pensamento. O que comanda a sua vida? Não, humanamente falando, o que comanda a sua vida? Pensamento. Tudo que você faz é porque antes você pensou, você desejou, você traçou os planos, você imaginou. Tem sempre a ver com isso aqui. Só que nossos pensamentos, como eu falei no começo,
Eles estão sempre permeados de tudo que a sociedade, que aí João vai dizer que esse mundo caído nos diz. Esse comportamento social que hoje, como a gente olhou aqui no começo, estão todos invertidos. A noção de sucesso, vamos falar sério, todos nós aqui, nós ficamos satisfeitos somente com aquilo que é necessário? Não, nenhum de nós aqui, e eu estou nesse meio, nenhum de nós quer somente o que é necessário. Paulo vai dizer, tendo que comer, o que vestir, estejais contentes. Mas não é realidade para nós. Tem as exceções? Tem. Mas via de regra não é. A gente compra uma televisão. Descobriu que o vizinho comprou uma maior. A gente foi olhar, tomar um cafezinho e viu a televisão dele. Fazer as horas extras aí para comprar uma televisão daquela. Como a carapuça cai, né? Poxa, eu andava a pé, tenho uma bicicleta, agora quero uma moto, é um carro. Se deixar, a gente vai querer um helicóptero, um jatinho. A gente é assim o tempo todo, porque a nossa mente está permeada disso. Agora, quantas vezes a gente acorda falando assim, eu vou dividir o que eu tenho com alguém? Mas Paulo está dizendo, se é nobre, seja isso que ocupe o seu pensamento. A gente precisa se encher daquilo que Deus tem para nós. E aí, como eu preguei, não lembro quando, falando sobre o analfabetismo bíblico, o problema é esse. A gente não quer ouvir o que Deus quer para nós. A grande conversão, ou a verdadeira conversão, melhor dizendo, não é para que eu tenha, é para que eu seja. A verdadeira conversão vai querer eu ser igual ao meu Salvador, o meu Mestre, o meu Senhor, o meu libertador. O meu alvo é Cristo. Vai dizer, Paulo, se eu me converti, eu tenho que ser igual a Ele. Mas quando a gente se converte, alguns lugares vão ver aquela plaquinha, pare de sofrer. As outras vão dizer que você tem que ter. E aí tem esse monte de campanha e pregações que diz que você tem que ter, que você tem que ganhar, que você tem que ir além. E você vai ver que isso não tem nada a ver com ser a imagem e semelhança de Cristo. E eu falo isso e fico pensando, né, nos meus líderes quando vão ouvir isso aqui, né? Aí eu só vejo algo ficando maior nas minhas costas. Porque o Evangelho de hoje não é o Evangelho de Cristo, na maioria, repito, há aqueles que não se dobraram diante de Baal, como é esse grupo, né, de missões. E eu achava que eu era louco, né, que eu deixei a polícia, né, para poder viver para o reino, para o reino. Aí eu sentado na mesa com o casal, porque a gente tem gente de Pernambuco, a gente tem gente de Recife, a gente tem gente de Maricá, o que mais tem, daquela região Maricá, Rio Bonito, o que mais tem. E aí tem gente que a gente conhece mais, principalmente por causa da pandemia, né, virtualmente. E esse encontro são quando a gente tem a possibilidade de estar junto. Aí sentamos à mesa, eu, minha esposa, o pastor Virei, a esposa dele. E esse pastor Virei não deseja ser pastor presidente, né, o 01 de uma igreja, porque ele vive para missões. E a gente conversando, não foi nem ele que contou, foi a esposa que contou que ele era concursado, ele tinha passado um concurso público, ele é advogado, acho que era do Tribunal de Justiça, e ele era chefe de um treco, que eu não consigo mais lembrar do que ele falou, que não, na verdade foi ele que falou, foi a esposa que ele falou, e ele deixou tudo para poder viver para Cristo. O cara ele era chefe, não nem consigo lembrar, concursado, do cargo do tribunal, de chefia do Tribunal de Justiça. Crê nisso? Salário, não? Salário, pompa, né? Um montão de gente para mandar.
Ela falou o nome, mas eu não gravei. E aí o que ele fez? Nos primeiros anos dele, comprou um auto-home. Você sabe o que é auto-home? Essas casas andantes, esses tipo um trailer que você monta uma casa. Comprou um filme que falava sobre Jesus e começou a rodar o Brasil, parando nas praças e apresentando Jesus. E aí hoje ele está numa igreja local, mas esperando para poder ir para Portugal, para poder fazer missões em Portugal. A igreja dele é totalmente voltada para missões. Ele não é pastor titular, mas não adianta, esse negócio pega, já pegou no 01 e a igreja está assim. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que vivo agora nesse corpo não vivo para mim, mas vivo para a glória de Deus. E não é a nossa realidade. Abrindo um parênteses para depois a gente entrar no estudo propriamente dito. As nossas brigas na igreja tem a ver com o quê? Tudo é eu. Tirar o eu, não tem briga. Não tem. Se tirar o eu, a briga vai ser para servir. Mas sem deixar também que o servir vire vaidade. Porque se o servir foi para dizer que eu sirvo mais do que o outro, ou que eu fiz pelo outro e o outro depois fez isso comigo, aí é o eu. Já pensou se Jesus ficasse todo o tempo falando para a gente: poxa, eu morri por tua causa, você está pecando contra mim? Imagina, todo o tempo, se a gente desse uma hora de Jesus ficar: poxa, fiz tanto por você, agora como você está vivendo, olha só. Graças a Deus que não tem eu em Jesus. Só tem entrega, porque o eu morreu. E a gente vive essa, me perdoa a expressão, que eu não consegui achar outra. Vocês veem que eu tento falar bonitinho às vezes, mas às vezes tem umas expressões populares que são melhores que encaixam. Essa sem vergonhice que a gente vive no meio da gente, não tem a ver que a gente encontrou Cristo para ser igual a Ele. A gente encontrou Cristo que quer ser do nome dEle. Consegue me entender? Há uma diferença em eu ser nele, por Ele e para Ele, ou eu ser no nome dEle. O que a gente mais quer é isso, ser no nome dEle. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque senão vai dizer lá depois, vai pedir que nos conheça e vai falar: mas eu expulsei demônios em meu nome, eu falei em línguas, eu fiz isso, eu fiz... Não, você não tem nada, quem fez tudo foi Deus. Você não me conhece e eu não te conheço. Às vezes eu vejo umas postagens aí que diz assim, eu li até ontem, eu acho: olhe de capa a capa na Bíblia e ver aqueles que confiaram em Deus, qual que Deus abandonou, desamparou. Nenhum, né? Nenhum. Só que eu acho que tinha que ter um complemento nessa fala, porque quem lê isso, o evangelho que a gente vive hoje, vai ler assim: Deus vai me dar vitória. Porque se você for ler de capa a capa, você vai pegar gente que morreu, que foi crucificado, você vai pegar gente que conduziu o povo no deserto reclamando pra caramba e não entrou na terra, você vai pegar gente que foi jogado no poço, que Deus mandou casar com prostituta, que Deus mandou pregar peladão, que fez isso com Isaías. Tu vai encontrar esse montão de tipo, mas quem lê uma postagem dessa sem a mente de Cristo não vai encontrar nunca de fato vai valer a pena. Não, já vale a pena. Vai falar lá: morreu jovem, apedrejado. Vai ter que passar por isso tudo. Eu conheço, não vou citar aqui o nome, a gente joga bola junto, um dos cantores que faz parte desse grupo, que canta Vai Valer a Pena. É lindo, mas me perdoe, eu quero desconstruir isso da gente. Vai valer a pena? Claro que vai, mas eu não espero valer a pena. Se eu estou em Cristo, já vale. Se eu não entender que vale a pena, é sinal que eu não estou em Cristo. Eu estou olhando para aquilo que Cristo vai me dar lá na frente. Vou dar um exemplo. Você tem patrão que tu não gosta dele de jeito nenhum. É o cão chupando manga com caroço. Aí um dia ele fala: quem atingir essa meta
vai ter uma promoção, vai ter um bônus, o salário vai dobrar, vai triplicar, o que você vai fazer? Vai se arrebentar para quê? Atingir a meta. Tem a ver com o teu patrão? Tem a ver com o resultado que ele te prometeu. E quem é a gente nessa história do Evangelho? A gente muitas das vezes olha para Cristo pelo resultado que Ele nos prometeu e não por amor de andar nele com Ele hoje, independentemente das circunstâncias. E aí a gente fala, se Jesus está no barco, a gente fala, tudo vai bem. Deixa eu falar sério, quando o mar começa a ficar revolto, o que a gente fala? Me tira daqui. Começa a acordar lá Jesus lá. Me livra desse trem. E aí, Bruno, pegando a sua fala, começa a acordar Jesus. Quando Jesus acorda, o que ele fala? Qual é a frase dele para os discípulos? Homens de pequena fé. O que Jesus está falando? Se tu entendesse realmente quem eu sou, se eu estou aqui no barco, não sei se ele estava roncando, não, né? Se ele estava na pedra no travesseiro, se eu estou aqui no barco, ô filho, aquieta a tua alma, fica tranquilo que tudo coopera para o bem. Mas como a gente não olha para Jesus com esse conhecimento, com essa fé de ser nele, a gente sempre olha com o desejo de ter nele, ainda que esse ter seja, Senhor, faz esse mar aí ficar quietinho. Pastor, o senhor estava dizendo que eu não posso orar para ele aquietar o mar. Não é isso. Já vou repetir o que a gente já disse aqui. Sejam conhecidas todas as suas súplicas e necessidades diante do Senhor com ações de graça. Mas por que fala ações de graça? É crendo que tudo que ele faz é bom, que até o não dele é bom, que o sim dele também é bom, mas não tem a ver mais com o resultado que eu espero. Tem a ver com aquilo que ele acha que é melhor fazer. Eu vou falar, Senhor, essa é a minha vontade. E Jesus ora, mas que seja feita a tua vontade. E venha o que vier, eu vou me alegrar dele. Mas se o eu falar não adianta, é o que a gente quer. Sucesso é o que disseram para mim que é sucesso. Sucesso não é o que Deus me chamou para ser. Sucesso é o que a sociedade o tempo todo fala que eu tenho que ser e ter. Eu amo futebol, né? Vocês sabem disso. Mas eu conto nos dedos de uma mão, lamentavelmente, os jogadores que eu lembro que começaram falando Jesus é meu Senhor, com faixinha na cabeça, e que quando a fama veio, permaneceu dizendo que Deus é o Senhor. Quem lembra quando o Kaká recebeu o prêmio do melhor jogador do mundo? Quem lembra o que ele falou? Então, aí ele falou: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu penso e espero. Efésios 3, 20. Ele foi o Senhor que me trouxe aqui. E eu nunca sonhei estar aqui. Não é que Deus não possa fazer, mas é você saber que tudo é Deus quem fez. Isso só é verdade quando o nosso eu morre para Cristo verdadeiramente viver em nós. Por isso que a nossa mente ela tem que ser permeada de Cristo, dos valores de Cristo. Tem que estar sensível à voz de Cristo. Porque do contrário vai ser o nosso eu o tempo todo. E a gente vai querer que Deus realize o que o nosso eu deseja. E aí a gente vai chamar de sucesso o que Deus chama, a sociedade chama de sucesso. E não o que Deus chama de sucesso. Fala para mim de João Batista. Eu termino com João Batista porque vai dar uma hora para a gente entrar no texto. Fala para mim de João Batista. O que tu tem de bom para contar de João Batista como alguém a ser percebido na sociedade? Fala aí, Elias. Fala aí, João. Quantas pessoas João Batista curou?
Nenhuma. Quantas vezes ele profetizou? Nenhuma. As roupas dele eram da moda? Não, nem a comida. Doidão de Cristo. Morreu velhão, não foi? Novinho. Quantos livramentos João Batista teve? Nenhum. Foi preso e ali morreu. Mas tu acha que ele viveu? Cristo viesse até ele, Cristo não foi. Não foi. E olha que era primo, batizou, preparou o caminho, era mais velho, mas viveu no centro da vontade de Deus. Não teve eu na vida dele, pelo menos a Bíblia relatando, não teve eu na vida dele em momento nenhum. E eu poderia falar de outros, a gente poderia falar de Daniel, embora em Daniel haja profecia, mas Daniel é muito doidão de Jesus. Muito. Ele é escravo com os amigos, num reinado que era o reinado mais poderoso do mundo. É tirado da terra dele, mas é colocado numa situação boa. E olha que socialmente Daniel e os amigos eram os caras. Lembra de quem o rei mandou buscar? Bonitão, tinha que ser bonitão. Era aquele que o cara ia passar, ele ia fazer fio-fio, né? Bonitão, com a inteligência acima da média, de perfeita saúde, que era para ele ser ensinado nas leis da Babilônia. E aí, na primeira pancada, ele fala: não vou comer esse trem não, filho. Isso aí não tem nada a ver com meu Deus não. E se ele conhecesse aquela musiquinha, ele ia cantar: eu quero é Deus, né? Porque ele não conhecia na época. E aí o cara falou: pô, você faz isso não. Olha só como Deus faz. Até o rapaz que está ali para servir, que não sei se era grupo ou não, mas fala assim: amigão, se você não comer, você vai me prejudicar, porque o rei mandou comer. Ele faz um teste aí de 10 dias só. Gente, quem aqui já fez dieta? Tenta emagrecer em 10 dias, dá? Nem engordar com saúde dá energia. Dá para você engordar, com saúde não. Você vai engordar comendo um montão de doce, caloria, glicose vai lá em cima, colesterol. Com saúde não. 10 dias, vem, faça o teste e larga o mundo agora. Daniel cantou para eles. O cara chegou e falou que eles estavam mais bonitos do que os outros. Nem olha, ele falou: não passa óleozinho, não meteu um papagaio no dia. Ele falou: não passa aqui na minha cara, não preciso desse trem. Mas isso é entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morri para o mundo, morri para o meu eu, para viver agora para Deus. Amém, irmãos? Então a gente vai dar uma lida. Não, de vez em quando a gente vai ter que estar voltando do eu. E a partir de agora a gente vai ler só uma introdução para o que a gente vai caminhar daqui em diante. Quando a gente ler o texto, vocês vão entender. Gente, eu senti que estou tirando falta de um montão de gente. Vamos ler a partir do versículo 24. Mateus 16, a partir do verso 24. Podemos? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo,
Alguns que é cristão não provarão a morte até que vejam visto o Filho do Homem no seu reino. Eu quero que a gente vai trabalhar um tempão sobre negar a si mesmo e tomar a cruz. A gente vai ficar muito tempo sobre isso, mas caminhando com as duas coisas juntas. Mas eu quero que a gente hoje, antes de ir embora, que a gente vá na cabeça com essa fala de Jesus: se alguém quiser vir após mim. O que você me diria desse convite, dessa frase, dessa fala de Jesus? Acabou de ter essas revelações todas. Essas revelações foram feitas em um lugar pagão, cheio de idolatria, lá em Cesareia Filipal, Cesareia de Filipe, a terra do Deus Pan. E depois da repreensão a Pedro, que Pedro está falando que Jesus não iria, Jesus vai falar: para trás de mim, Satanás. E aí ele vai falar: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas vai dizer: tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Mas eu quero que a gente trate um tempo sobre isso. Aquele que quiser vir após mim. Entraria na questão do discipulado, de estar colado seguindo atrás dos pastores. Também, isso tudo que a gente está falando é discipulado, mas é isso também. Mas vamos mais. Ele já mostrou o quadro que é, né? Depois é claro que nessa fala ele vai detalhar todo o quadro. Mas ele já colocou o quadro: não se contaminem com os fermentos dos fariseus nem dos saduceus. Se eu não me engano é Lucas, ele inclui Herodes, né? Que é essa fome do poder que Herodes tinha. E aí depois ele vai ter a revelação de quem é ele. Ele está mostrando que isso é no lugar pagão, é na terra, é nas trevas, é na vida como a vida não é na prisão da religião. Já tinha isso daí. E aí ele vai tratando sobre tudo isso para chegar, né, falar que essa revelação de fato sou eu, e sobre mim, eu Jesus, vou edificar a minha igreja. É em mim, Cristo falando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele vai falando isso. Depois que ele repreende o eu de Pedro, e ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim. E aí você vai falando que é o convite. É isso aí. Mas vamos trabalhando mais nisso aí. Então, é vontade. É aquele que quiser. Por que ele fala se quiser? Questão de escolha. Vamos lá, dentro do contexto. É isso aí. É quem quiser. É questão de escolha. Mas o que ele apresentou é tranquilo, humanamente falando. O que ele apresentou tem a ver com o que os outros mestres apresentavam. O que ele apresentou tinha a ver com seguir todas as regras da Torá, do Pentateuco. Não. Que ele tira o pessoal do lugar santo. E agora ele começa a dizer, que é o que ele havia dito para os fariseus: vocês limpam o exterior, mas o interior está sujo. Agora ele está falando que é o contrário, é de dentro para fora. Lembra que ele fala que o reino de Deus é como uma semente que cai na terra, ela morrendo, ela vai aparecer. É como um fermento que tu coloca lá no meio da massa. É sempre um movimento de dentro para fora, e esse movimento tem que matar o eu. Não é mais agora segundo o que você pensa, acha, segundo aquilo que eu disser para você. O convite é esse. Tu tens a escolha, mas o convite é esse: se você quiser. Tem pressão? Tem a musiquinha no fundinho? Tem 20 minutos de apelo? É se você quiser.
O quadro é esse: livre-arbítrio. Só que é um livre-arbítrio não mais segundo o que eu espero e desejo, é segundo o quadro que Jesus apresentou. Gente, eu quero que vocês pensem, sempre que eu estiver falando, dentro da nossa. Então, há um quadro apresentado por Cristo, que é um quadro que nunca foi apresentado, é um quadro que não tem a ver com religiosidade, é um quadro que tem a ver com a maneira de viver. Algumas vezes as pessoas falam assim para mim: poxa, mas a sua religião? Eu falo: não, eu não tenho religião nenhuma. Se a gente for pegar na etimologia, religião, né, vem da palavra religare, é esse esforço do homem se religar a Deus. A nossa fé é a única, que é Deus vindo buscar o homem. Antes de o amarmos, Ele nos amou primeiro. Então a própria palavra religião, ela não cabe, porque não sou eu que busco a Deus, foi Deus quem me buscou. Até porque eu querer buscar a Deus nesse contexto que Deus me apresenta, a gente vai querer? Não vai querer buscar um Deus que você tem que matar o seu eu. Você vai querer buscar um Deus que não tem a ver com a lâmpada mágica, né, que a gente prega e faz os pedidos para poderem serem realizados. Largar tudo aquilo que você conquistou. Vai ter que abrir mão, às vezes, de coisas que você conquistou. Na situação que colocou historicamente no local lá, a pessoa podia lá, um desavisado lá, ser pego para ser sacrificado para dentes ou os outros deuses do local, simplesmente por estar apaixonado, se não é da nossa religião, se não é do nosso corpo, vamos pegar você como escravo para sacrificar, não precisa pagar nada. Então você vê a complexidade do que é a fala de Jesus para falar para os discípulos: se você quiser. Não tem meio termo. Eu fiz uma postagem, não sei nem se ela está aqui, gente, vocês podem achar que eu sou fraquíssimo de internet. Aí, claro, eu tenho uma filha que me dá cola, né? Mas agora está fazendo estágio, até a cola está ruim de chegar. Mas essa postagem, eu acho que essa fala tinha que ser minha. Só que aí pegaram no meu lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei onde eu coloquei, tá vendo? Eu sou muito ruim desse negócio. Eu não sei se está no. Ah, tá aqui, ó. Quem disse foi Ralph Fernandes. O primeiro teórico liberal foi Satanás, ao tentar persuadir Jesus no deserto. Usou somente os textos que lhe eram convenientes, mas Jesus lhe mostrou que toda a Escritura é inspirada por Deus e deve ser interpretada levando em consideração o todo, e não apenas textos isolados e convenientes aos nossos interesses. O que me mata é que é apresentado, claro, amado, repito, há as exceções, graças a Deus por isso, mas é apresentado o Evangelho que é assim: se você quiser. Mas o Evangelho que é apresentado, todo mundo quer, que é o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho das curas de todas as suas enfermidades. Quando não acontece, fala que você não tem fé. É o Evangelho fácil, que hoje você pode praticamente tudo, inclusive, né, Timaya hoje estaria perdido, né? Timaya só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Timaya hoje ia ser processado. É o Evangelho que Deus passa a ser seu servo. É isso aí, é o Evangelho que eu digo para Deus, eu determino para Deus, eu profetizo e Deus se vire para cumprir, que quem profetizou fui eu, e dá seu jeito. E aí, quando Jesus apresenta, ele apresenta o Evangelho dele, e está dizendo: aquele que quiser. Você não é obrigado, não é, mas se você falar assim, sabe que é isso aqui, não tem meio termo, não tem jeitinho. E é por isso que, repito, uma passagem que eu tenho falado tanto, até porque hoje tem muitas músicas dela. É por isso que Jesus faz milagre, multiplica os peixes, anda sobre as águas, e está todo mundo ali, começa o discurso duro, lá em João, lembra? João 6. E todo mundo começa a sair de fininho, até que ficam os discípulos, e ele quer saber se os discípulos querem de verdade.
e vós não quereis ir também? E aí vem Pedro e responde. Pedro não fala de poder do sobrenatural, Pedro não fala de carne. A resposta de Pedro é: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Por isso que se quiser, por isso que eu Rogério, não consigo entender esse Jesus que é vira-feira, né? Que o pessoal fica jogando, insistindo para todo mundo aceitar. Vocês sabem por que o Jesus das fotos são loirinhos e olhos azuis? Sabe? Por quê? Por causa da americanização, né? Da questão. Aceitação do pé. Não, é questão mesmo da cultura americanizada, né? Na verdade foi europeia. Sim, na verdade sim, foi. mas aí foi com o cinema, com a mídia, com o Isso. teatro. Mas quando começou aquela foto de. Você vê que se você olha, não é um europeu. Loiro, olhos azuis, toda afiladinha, né? Os traços bem sensíveis. É um judeu? Inclusive foi o filme que mais fez sucesso, foi Jesus de Nazaré, que justamente o ator, ele é descendente europeu. Porque queriam fazer Jesus ser aceito na Europa, né? Porque foi para Roma, foi para aquele canto todo. E aí ele falou assim: não pode botar um narigudo, um cabelo meio crespo, todo arrebentado do sol. Não, a gente tem que botar um cara. Se fosse hoje, eu botar um Brad Pitt. Mas não tinha o Brad Pitt na época, eles botaram lá uma foto. Essa ideia sempre de disfarçar o Jesus, de dar jeitinho no Jesus para que ele seja aceito. Como raça superior, tá? Ainda foi colocado na época assim. E outra, é como se Jesus fosse carente. É como se Jesus estivesse assim: por favor, me aceite. Eu estou entrando em depressão, porque ninguém quer me aceitar. Eu preciso tanto que tu me aceite no seu círculo de amizade, que você me aceite na sua vida. Gente, Jesus não é carente em nada. Não é Ele que precisa da gente, somos nós que precisamos dele. É Ele que venceu a morte, porque a gente jamais venceria. É Ele que perdoa os pecados, porque a gente jamais conseguiria. Jesus não é carente, Jesus não é final de feira, que a gente chamava de xepa, né? Antigamente. Não é nada disso. É se você quiser. Esse é o Evangelho. É esse o Evangelho que você quer. E aí eu fico às vezes nos meus sofrimentos, minha esposa e meus filhos que tentam me consolar, eu fico apavorado vendo Jesuses que se apresentam hoje, que não é o Jesus. Não é. Pode ser parte dele, frações do que ele faz, do que ele é, mas ele não é, ele no todo. E aí por isso que ele vem. Você quer? É se quiser. Mais na frente a gente vai falando mais, mas você que ele vê que ele começa a fazer as matemáticas do céu. Ganha aquele que perde, e perde aquele que ganha. Ele vai matando o nosso eu e caminhando na contramão da sociedade, do pensamento social, do pensamento religioso, do pensamento da barganha. É o que a gente faz com dízimos e ofertas, né? Ele vai em conflito com nós mesmos o tempo todo. Para matar o eu. O eu. O que a gente faz para poder dar dízimo e oferta? Vem aqui, Deus vai repreender o devorador. Tem que causar medo, tem que causar barganha, tem que causar uma troca. Não tem a ver por amor a Deus, por amor ao seu reino, a sua obra. E olha que Malaquias não era vivo da época de Moisés, que quando Moisés pede para trazer as riquezas, né, as ouro, as coisas todas lá para construir o templo, teve uma hora que Moisés falou: para, chega, já veio muita coisa, não dá mais não, precisa trazer mais não. Olha que o pessoal era um pessoal mala, murmurador, que não entrou da terra prometida, mas naquela hora eles estavam tão empolgados com as coisas que Deus havia feito no Egito, que eles não mediram esforços em levar as riquezas. Mas a gente nem essa empolgação tem mais. Teve talvez no começo da conversão. Novo convertido
dava até o que não tinha. Aí depois você acha muito crente e fala, agora não, vou dar para o devorador não me visitar. Eu vou dar para poder multiplicar ali na frente. Eu vou dar porque eu quero uma promoção e porque a gente começa a fazer barganhas com Deus. É um investimento. Boa palavra. Eu tenho uma dúvida. Quando eu me converti, eu sempre tive a dúvida dessa questão do devorador. Não sei se era no sentido figurado, mas eu sempre achei que o devorador era eu mesmo. Era a minha parte do eu tentando impedir o prazer de adorar o Senhor. Aqui, em Malaquias. Eu gastando comigo, com as minhas coisas, com o eu, comigo, entendeu? Eu sempre achei isso. Não, em Malaquias 3 seria assim, o assunto ele é um pouquinho grande, porque se a gente pegar aqui na época, quem dava dízimo, na verdade, era quem tinha obrigação, era o pessoal dos sacerdotes e o povo que era o povo ali mais próximo das tribos, não era o povo enquanto o povo todo. Malaquias ele é todo para liderança. Se tu lê de Malaquias, ele nunca tem a ver. Isso. Aí depois é só o sacerdote, é para a liderança do povo. Pena que a liderança de hoje joga para o povo e não entende que é para ela que ele está falando isso. Todo o livro de Malaquias é para o sacerdote, para a liderança da época. Mas ali quando ele está falando do devorador mesmo, ele está falando que ele fala da lagosta, dos gafanhotos, porque era o pessoal que vivia na terra. Aí ele está falando, vocês estão deixando faltar no meu templo. Só que repito, ele não está falando do povo, ele está falando para os sacerdotes que estavam tipo os filhos de Eli. Lembra os filhos de Eli? Sim. Que o pessoal dava lá, ele pegava as carnezinhas boas, aí fazia igual a conta do pica-pau. Quem viu o desenho do pica-pau? Da pica-pau. Um para mim, um para você. Dois para mim, dois para você. Lembra? Mais ou menos assim era a conta dos filhos de Eli, dos sacerdotes. E Deus está falando, vocês estão me roubando, que não estavam levando de fato para a casa de Deus. Aí a gente pega Malaquias para falar de dízimo, para causar o que na gente? E Deus é o quê? Sem amor, nada vale. Mas a gente não quer ensinar a amar a Deus. O medo sempre é melhor. Igual a gente faz com os filhos, né? Dá trabalho sentar com o filho e falar, filhos, se você fizer isso, é prejudicial para você ou então para mim, por causa disso. Então, para a gente curtar espaço, o que a gente faz? Se fizer isso, vai apanhar. Resolveu tudo, porque o filho está amando, né? Porque está com muito medo de apanhar. E a gente prefere essas coisas do que querer amar a Deus, do que querer amar o que Deus ama, que é o reino dele, que é a sua obra, que é o crescimento do reino, que é o alcance de vidas. E aí a gente vai fugindo do que Jesus pregou e ensinou. Por isso que a pergunta, antes dele falar das outras coisas, ele fala, quem quiser. E olha que ele não tinha, a gente vai ver no caminho que ele não tinha colocado o quadro todo. Ele tinha dado uma ideia do quadro, mas só essa ideia que ele deu já era totalmente diferente de tudo que os judeus haviam vivido na época. Reconhecer que aquele homem ali é Jesus. Reconhecer que agora eu estou te tirando do templo, estou te levando para onde? Para a vida, como a vida é. E se você, pegando essa parte do templo, se você olhar, a gente sempre volta para o mesmo lugar. Jesus, como que era o templo construído por Moisés? Era um tabernáculo. Ele era móvel. Não era o povo que vivia dentro do tabernáculo. O povo acompanhava o tabernáculo. O que o tabernáculo significava? Presença. Melhor, traz para o crentez agora. Presença. Traz para o crentez. Melhor o crentez. A glória de Deus. Então o povo seguia a glória de Deus. Quando a glória de Deus andava, o povo andava. Quando a glória de Deus parava, o povo parava. Isso foi indo, sempre imóvel.
Aí chega uma hora que o pessoal conquistou a terra e faz agora um templo. E aí se perde o primeiro templo, vem Herodes e faz o templo mais bonitão. E aí começa a tirar tudo para dentro de 4 paredes, tudo agora tem a ver com a sua performance teatral, porque era assim que viviam os religiosos da época. E aí vem Jesus e comete um crime enorme. Fala, olha, isso tudo aí vai cair, não vai ficar pedra. Agora, gente, quando a gente pensa isso, normalmente a gente pensa no templo, porque o templo era bonitão, tudo de derrubar, né? Era construído por Herodes, era um monumento. Aí a gente pensa, poxa, derrubar aquilo tudo. Mas é mais do que isso. Onde o pessoal achava que era agora? No templo. E vem Jesus e fala, vai cair. Pensa que os crentes da época pensavam, se cair acabou a glória de Deus. Você que é lista, tá bom, vai cair o tempo daquele. Não, então, estou falando, mas além da construção, tem a parte da fé. Porque é um tempo. Aí vem Jesus e começa a falar, agora eu vou mostrar para vocês onde a glória vai se manifestar. Na vida, como a vida é, no meio dos pagãos, na terra, nas trevas, a luz vai resplandecer, o sal vai temperar, vai salgar, vai conservar, é na vida. E aí a gente chega nesse quadro e está Jesus destruindo tudo isso, destruindo o eu, dizendo que tu só entende quem é Deus não porque você decorou a Torá, não é porque você fica lá no templo, lá no muro assim, é você agora porque você teve a revelação do Pai. E essa revelação só vai realmente te levar a uma conversão, uma transformação, quando tu passares a viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, matando o teu eu. E aí agora minha pergunta é, você quer? É o que Jesus fala, aquele que quiser. Você quer? E eu não sei se vocês pensam iguais a mim, porque eu sei que eu sou meio maluquinho, não precisa me falar não, mas eu sei. Você olha o que a gente vive hoje de reino, tem essa pergunta, se você quer? Não tem. A pergunta é sempre, vem. E quando tem esse vem, apresentou um quadro de evangelho que não é esse quadro. Não é. A gente se converte. Qual a primeira coisa que fazem com a gente? Fala em você que é novo convertido já. Qual a primeira coisa que fazem com a gente? Então, aí você se converteu, aí depois te coloca para fazer algumas coisas, não é? Pô, no que você é bom? Vamos fazer isso. Olha, vai ter uma encenação, você vai participar lá no abril, na Páscoa, né? Por favor, não estou falando que isso seja ruim. É ruim quando a gente só faz isso e não faz o que é primordial, é apresentar o Evangelho. Seguir Jesus é isso. Jesus é esse. Você quer? Por isso que eu Evangelho, normalmente eu não faço aqui. É muito raro. Mas quero crer, se eu estiver errado, vocês podem falar à vontade, que o que eu prego é esse Evangelho apresentando esse Jesus. E se a pessoa está voltando, ou ela é doidona de Guaraná, ou de fato ela entendeu quem é Jesus. Porque quando vocês me viram falar sobre alguma promessa que não seja bíblica, promessa por aqui e agora que não tem respaldo bíblico, quando vocês me ouviram falar que você vai parar de sofrer? Vocês ouvem ao contrário, né? Humanamente falando, você entrou numa furada. Humanamente a gente vive numa constante luta, uma guerra espiritual contra o nosso eu, contra o sistema, totalmente contra o sistema. contra o sistema, contra o eu, tendo que matar, porque o sistema vai dizer, faz isso, o teu vai falar, eu gosto de Jesus fala, não é assim, não vai não. Não tem jeito.
E aí a gente precisa entender que Jesus não habita mais em templo. Mas a gente vive cantando isso e não vive vivendo isso. Por favor, não precisa levantar a mão, é só uma pergunta retórica. Onde a gente é mais crente? Aqui dentro ou lá fora? E se bobear, a gente não é cristão nem aqui dentro nem lá fora. Verdade. Porque aqui a gente aprende uns macetes, a gente aprende os caminhos, a gente aprende até a hora de falar um aleluia, a gente aprende como galgar algum cargo que o eu deseja, a gente aprende o sistema evangélico, no nosso caso, instituição metodista, a gente vai aprendendo esses três. Vai se condicionando, a gente vai tomando a forma da religião. E aí vem Jesus, Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas seja agente de transformação, sejam transformados todos os dias para transformar. Aí lembra de Filipenses 4:8, que a gente leu no começo? Ele vai falar de novo sobre o quê? Pela renovação do vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é o que Paulo fala em Filipenses 4:8? Tudo que é nobre, tudo que é bom, tudo que é de boa forma, tudo que é tratado, tudo que é excelente, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Mas é se você quer. Não é feira, não é barganha, não é uma troca, não é isso. É uma vida com Cristo, entendendo quem é Ele, sabendo que de fato tudo que Ele faz é para o nosso bem, ainda que não seja aquilo que a gente chame de bem. Não é? Foi bem Jesus morrer na cruz? Se fala que foi, porque sabe o resultado. Moralmente falando, Não. A pior morte até hoje era comum em Roma? Era. Mas é a pior morte que alguém pode morrer até hoje é da crucificação. Não inventaram, não tem pneuzinho, tu bota fogo, nada, não tem unha sendo arrancada, nada se compara até hoje, termos de sofrimento humano, com o que Jesus com a morte de Jesus. Humilhação humana, porque era dada para as piores espécies de pessoas. E outra, não havia cemitério, como a gente vê hoje. Era um buraco e o pessoal era atacado ali naquele buraco. Essa é a morte, por isso que Deus providencia, vai lá, leva para ele ser enterrado ali no cantinho ali. Porque nenhum crucificado era enterrado, não existe isso. Qual o hino que eu estava conversando com as meninas na escola dominical? E tem um hino que diz: se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, para mim está perfeito. Eu acho errado, está errado isso aí. Porque se ele disser não, está perfeito do mesmo jeito. Então fala como eu aceito, tá bom, se eu não quero, eu vou aceitar. Eu não tenho para onde correr, né? Eu não tenho para onde correr. Então está errado isso aí, porque quando Deus diz não, está perfeito, porque o não dele é para o meu bem. Não pode ser eu aceito. É isso. Se é perfeito para uma coisa e para outra não. É Isaías 40, né? Vai dizer que Deus não precisa de conselheiro. Ninguém precisa de ninguém dar colinha para Deus. Eu acho que seria melhor assim. Não, a gente vai falar o que a gente quer. Sempre no final, que seja feita a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque tudo que Ele faz é bom, em todas as coisas coopera. Viu como a gente conhece as passagens? Amém. Só falta ela entrar aqui, Com ação. ser vida aqui dentro. Por isso que a informação não é necessariamente conversão, transformação. Vou dar um exemplo de informação que nem sempre é entendimento de Deus. Quando os magos foram lá para poder encontrar Jesus, como eles chegaram ao lugar? Vou adiantar a resposta, tá? Além da estrela que os guiava. Como que eles acharam Jesus? Quem lembra? Sim.
Mas lembra que eles foram os escribas para perguntarem onde Jesus havia de nascer. E os escribas conhecedores das Escrituras deram o endereço. Foram o Google Maps, o Waze dele, né? É lá. Mas os escribas foram. E outros que não sabiam do Waze, do Google Maps, chegaram lá. Ter o conhecimento que não se vive pela fé não serve de nada, a não ser para naquele dia chegar. Você sabia e não praticou. Você sabia e não viveu. Quem não quer dado, muito será cobrado. Vocês devem saber que o policial militar, todo julgamento sobre ele em relação à lei é muito mais severo do que qualquer outro cidadão. Sim. Porque ele é conhecedor da lei, chamado para cumprir a lei. Então nunca o policial militar vai ser julgado como um outro cidadão da sociedade, porque ele é conhecedor da lei. E naquele dia não dá para dizer, olha, eu não sabia. Mas quando esse conhecimento entra aqui e te faz ter prática de vida, aí, amado, é viver Jesus na terra, é ser embaixador de Cristo, é ser sal da terra, a luz do mundo, é poder dizer como Paulo, é Cristo que vive em mim. E aí, para a gente caminhar para terminar de hoje, Romanos 7, eu só não lembro de cabeça o versículo, porque a gente vai ficar um tempão, assim eu acredito, trabalhando sobre negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Então não adianta dar uma começada hoje, né? Eu vou deixar a semana que vem. Deixa eu ver onde é que eu não lembro de cabeça. Vamos ler a partir dos 15. Quem pode ler para a gente? Do 15 ao 25. Vocês decidem aí. Ah, pesado. Estou falando aqui tem 2 horas. Que cara de pedra, né, rapaz? Sim, não é? Vamos lá, vamos ler, gente, para ganhar tempo. 7:15. Até o finalzinho, até o 25. Porque o que eu faço não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu conheço, isso faço. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetual não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A versão. A versão. Não, mas esse é bem. Vamos lá, de maneira assim, bem resumida. Paulo começou aqui falando sobre a lei. E é Paulo que vai falar que aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto da lei se faz transgressor de toda a lei. Isso não é diferente da gente, né? Embora a nossa lei brasileira ela seja, na minha visão, né, bem sem vergonha,
Mas normalmente quando você comete qualquer tipo de delito, você passa a ser um criminoso, independente do delito. Tua ficha vai estar lá, ainda que você tenha guardado todas as outras leis. E Paulo está falando isso aqui. Só que Paulo aqui está falando do eu que foi formado nele. E ele fala tanto da descendência de Adão, que o pecado entrou no homem através do Adão. E Paulo chega a dizer, e de Jesus Cristo, que é o novo Adão, veio para nos fazer um novo homem, para nós nascermos agora dele. É o que ele vai dizer, que Jesus vai dizer para Nicodemos, no capítulo 3 de Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Mas Paulo está aqui falando que existe uma lei constante, que o bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer, esse sim ele faz. Ele está falando que, olha, eu tenho toda a consciência em Cristo de como eu tenho que viver, aquilo que eu tenho que fazer, mas quando eu percebo, já dei um modo. E aí ele vai dar o grito: miserável homem que sou. Ele fala assim: eu estou perdido, minha situação é de miséria, miséria do ser, miséria do eu. E aí depois ele dá o brado de vitória: mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Isso é, eu sei que em Jesus os meus pecados são perdoados. Eu sei que na cruz ele gritou: tetelestai, está consumado. Tendo esse quadro em vista, repito, há toda uma herança pecaminosa de Adão, que espiritualmente está na vida de Paulo. Mas por que tu acha que é a maior luta de Paulo contra o pecado? Qual é a origem? Qual é a causa? Conhecimento. Ele vai falar assim: o bem que eu quero fazer, ter consciência do bem, eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. Tem a parte espiritual pecaminosa, autocontrole, natureza do homem. Paulo, ele era o quê? Cidadania. Nasceu judeu, mas recebeu humano. Então, mas ele foi criado em tudo que a Torá, o judaísmo, sim, dizia. Isso está nele. Tanto é que Filipenses vai falar, né? Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Quer dizer, todo esse ser judaico era Paulo. Eu vou dar um exemplo para explicar o que eu quero dizer. Quando eu era católico, até os 14 anos eu era praticante. Depois dos 14 anos eu deixei de ser praticante, mas os costumes, eles existiam. E até que eu me converti. E eu já convertido, eu passava em frente a uma igreja católica ou um cemitério, eu tinha que quase segurar a minha mão para eu não fazer o sinal da cruz, porque a mão já queria ver. Eu falava: não aguenta aí, segura esse trem. E minha avó era mineira, eu acho que já contei aqui pregando, ela era mãe de santo, e minha avó sempre falava que não podia deixar chinelo virado. E bem assim para tirar isso. Já viu aquilo que você já se converteu, sabe treinar aqui, mas não custa nada, foi de virar assim? Porque a minha consciência, esse eu todo que cresceu lá fora, estou fazendo a separação da parte espiritual, estou entrando na parte psicológica. Isso fica encruado dentro de nós. Isso fica um automático. Ainda que tua mente fala: não faça, racionalmente tu sabe, não tem nada a ver. Daqui a pouco você vai ver e fecha. E eu fiz esse treino, não era para ter feito, ou não tinha nada a ver eu fazer isso. Como que eu mudo isso? Com novos hábitos. Eu aniquilo hábitos antigos com novos hábitos. Agora eu vou levar para a parte espiritual. É óbvio que a gente está falando aqui de ser a semelhança de Cristo, de viver como Cristo. Paulo, ele sabia que havia essa luta tanto da psique, como havia a luta espiritual. Então ele sabia, e aí lembrando de uma pergunta que você me fez lá embaixo, ele sabia que havia coisas nele que ele não queria fazer, mas ele ainda
fazia, tanto pela parte espiritual como por essa psique, que ele era judeu, raiz. Mas só que Paulo era esse homem que todo o tempo queria estar cheio de Cristo, vivendo totalmente para Ele. E aí, quando a gente abre lá em Filipenses, ele vai dizer: eu não alcancei a perfeição, mas eu sigo em direção ao alvo. É essa busca de todo dia tomar a cruz, de negar a si mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que isso vai ser uma luta constante, todo o tempo todo, até que Jesus volte, até porque é o inimigo da nossa alma. Mas então a gente precisa entender que eu dando mole não está perdido, porque o grito de Paulo é: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Todavia, eu não posso achar que dar mole é normal, porque se de fato eu entendo quem é Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora vivo para Ele. Me fiz entender, amados? A gente precisa ter isso muito bem claro. Está Paulo dizendo: eu não quero, quando eu vi, eu fiz. Mas ele não leva essa culpa falando assim, ainda que ele deu o grito, né? Miserável homem que sou, ele mesmo responde ao grito dele: graças a Deus por Cristo Jesus. Só que se tu continua lendo as falas de Paulo, como essa de Filipenses, você vai ver que o alvo dele é Cristo. O desejo dele é a ponto de falar: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, me imite como eu busco imitar a Cristo. Essa maneira que eu busco Cristo, busque vocês também. Essa sede que vocês veem em mim de viver para Cristo, tenham vocês essa mesma sede. Essa minha vida de oração, de jejum, de devoção a Cristo, tenham vocês também. E vai ser a única maneira que a gente vai começar a ver isso a partir da semana que vem, de matar o eu, de renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo, de tomar uma cruz. E aí eu sei que no caminhar a gente vai falar assim: olha, é mole. E eu vou falar da minha experiência. Eu vou falar como você ama Cristo de fato. Não estou te falando que vai ser mole, mas eu estou te falando que fica muito mais leve. Consegue entender? Sim. Fica mais leve, porque o amor a Cristo, a graça dele em nós, faz aquilo que a gente acha que é muito pesado não ser tão pesado. Mas quando a gente faz pela religião, é pesado demais. E a gente murmura. Porque está pesado demais, a gente murmura, a gente acusa o outro, a gente quer voltar atrás. Sim. Porque religião não salva. Religião mata. Religião, essa aprisiona. Hoje eu falei para um amigo, que como está gravando não dá para eu contar os pormenores, mas numa decisão que ele tomou, eu falei: graças a Deus que você está liberto. E essa libertação não tinha a ver com o pecado, mas tinha a ver dele estar num local que o aprisionava. Porque a religião, ela faz isso. Ela te aprisiona. Aconteceu contigo? Meu marido cometeu adultério, ele tinha que separar e ele estava com ele saiu da presença de Deus e arrumou uma prostituta e foi viver com ela. E abandonou a casa, foi viver com uma mulher, veio para o Rio de Janeiro, gastar tudo que tinha, aquela coisa toda, oficial da polícia aposentado. E chegou, quando ele falou que a escama dele caiu, Deus falou para mim, e eu falei para ele que ele não me viria mais, não viria mais o meu rosto até que Deus determinasse, para que Deus me tratasse. E quando aconteceu isso 8 anos depois, Deus falou: agora você vai na casa dele, vai orar por ele e vai orar pela prostituta, que você disse ser prostituta. Aí meu marido, quando eu cheguei lá, meu marido falou assim para mim: você pode orar na minha casa? Eu posso. Ele chama a mulher embora. Posso orar. E aí quando eu entrei no quarto, que eu vi que era o quarto que o meu esposo de 32 anos de casado se prostituía, eu falei: Senhor, eu não dou conta. Ele falou: você é meu instrumento, ele vai libertar a sua vida, eu vou te libertar. Hoje houve perdão,
Meu esposo voltou, está começando a ler a Bíblia. Eu estou me aproximando do meu esposo. Nunca chamei de ex, porque eu não acredito no ex. A palavra de Deus diz que não há um ex. Então eu sempre chamei de meu esposo. Elas sabem aqui que eu falo é meu esposo. E eu estou lá me aproximando. Ele está convivendo com as filhas, que ele abandonou, nossas filhas. Estamos morando praticamente juntas. Ele já mora com as filhas. Passei para minhas filhas, agora é o momento de você cuidar do pai. Eu estou morando 2 casas próximas, para que ele não se sinta abandonado pela fé. Hoje seria o culto do lar que eu faço com ele, então eu anoto e levo para ele, e ele vai lendo, e vai voltando para a fé. Então Deus tem me utilizado, e no meu coração eu sinto paz. Glória a Deus. Porque eu não deixei. O primeiro passo foi me afastar da dor que me aprisiona. A dor que aprisiona o homem é a pior, que é a religiosidade. Então, é para você ver. Se a gente chega, quando que você está cantando sem o cunho de Cristo, muita gente vai dizer o quê? Você é boba. Sim. Isso é isso. E talvez, não sei, possa até ter ouvido isso, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão a joio e trigo junto. Mas o que eu quero dizer é que, quando de fato a gente tem que ter Cristo, fica tudo mais leve. Sim. E tem coisas que não ficam só leves, né? Elas perdem o peso todinho. Ela nos traz paz. E o mais interessante é que hoje ele não deixa eu comprar nada. Ele faz as compras e eu tenho que almoçar todo dia com ele, com as meninas, e jantar com ele, com as meninas. Glória a Deus. Ele fala assim, você está no aluguel. E agora eu fiquei até encantada, porque assim, eu não esperava. Eu cheguei a me desempregar para cuidar da mamãe e tudo, e ele falou, vai comprar uma casa para sua mãe próxima juntos. Isso, louvar, como Deus faz. Glória a Deus. Assim, então, eu falo assim, quando eu tirei a dor, Deus deu a vitória. Glória A a Deus. vitória maior é a família reestruturada na fé. Essa vitória eu sei que é questão de escolha deles. Eu faço a minha parte. Mas eles, você quer, se você quiser, isso depende deles, gente. A minha parte eu faço. Mas eu creio que o Senhor é misericordioso. Amém. Glória a Deus. Ele é. Então, amados, podemos terminar aqui. Tem alguma pergunta? Luan? Mas deu para entender, gente, a caminhada que a gente teve até aqui. E espero em Deus que isso seja ministrado no coração de vocês. E repito sempre, que não sejamos só ouvintes, não adianta saber só o endereço. A gente tem que ter um encontro com Ele, tem que viver, tem que adorá-lo como os magos fizeram. Essa é a vida de quem de fato entendeu quem é Cristo, que quer ser discípulo de Cristo. Enquanto que a gente fica em pé, eu vou falar assim para vocês. Vocês já devem ter reparado um pouquinho, eu sou um leitor ávido, eu leio o tempo todo, quase o dia todo, amo ler. Mas raramente vocês vão me ver usando esses livros de estratégias, de normas, para falar de uma vida com Cristo. Os livros eles servem para, eu entendo assim, para nos trazer conhecimento, nos trazer crescimento, mas a vida com Cristo, ela se dá aqui. Essas experiências que a gente aprende, a gente junta, né? A gente aglute naquilo que a Bíblia, para respaldar aquilo que a Bíblia diz e faz, né? Como se a gente tivesse lido um livro que acabou de ser dito agora, a gente traria essa sua fala, se fosse um livro, e poderia endossar aquilo que a Bíblia diz que Deus faz. Então, a gente vai sempre caminhar na Bíblia, comer como eu aprendi quando eu me converti, comer Bíblia, beber Bíblia, dormir com a Bíblia, acordar com a Bíblia, mas pratique isso. Pratique, deixe isso entrar, penetrar no teu coração, em nome de Jesus, amém? E o que eu falo sempre, leve para outros, não guarde para você, amém? Já é uma hora para a gente terminar, amado. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse estudo. Deus nos ajuda, Senhor, sermos discípulos, Senhor, da sua palavra, do seu evangelho. Senhor, nos ensina,
fazer totalmente aquilo que Tu queres. Ó Deus, nos dá sabedoria, Senhor, ao falar, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, ao ouvir, ó Deus, que possamos, Senhor, ser alguém, Senhor, que ajude outras pessoas a chegar, Senhor, diante de Ti, com o coração reto. Obrigada, Senhor, por esse estudo, ó Deus. Abençoa a nossa ida para os nossos lares. Repreenda para cuidar tudo que não prometi. Mais uma vez, Senhor, muito obrigada, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser servos, prontos a Te servir, Senhor, em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor, por tudo, ó Deus. Tens feito na nossa vida, pelo sim e pelo não. Muito obrigada. Essa oração que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, sobre nós, igreja do Senhor nesse lugar, e aqueles que são e viverão como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Digam amém. Amém. Amém, gente.